Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, depois das cinzas, nós escutamos o livro Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20. Nesta quaresma, o Senhor nos diz que este tempo requer decisão. Quaresma é um tempo de decisão. Escutemos a palavra de Deus. Põe hoje diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se cumprires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te proponho, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e observando a sua lei, os seus mandamentos e preceitos, viverás e multiplicar-te-ás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra de que vais tomar posse. Meus irmãos e minhas irmãs, neste trecho do livro de Deuteronômio, reconhecemos que Deus não impõe. Deus lança a cada um e a cada uma um convite. Ele convida o homem a escolher. Coloco diante de ti a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade. Cabe ao homem escolher. Por isso que Quaresma é um tempo de decisão. E hoje nós escutamos que Deus nos desafia a escolher a vida. Quem escolhe a vida, escolhe Deus. Escolher a vida é escolher Deus. Diz o Senhor, escolhe, pois, a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus nos diz, escolhe, pois, a vida. E, meus irmãos, a vida na Bíblia não é só existir. A vida na Bíblia significa viver em comunhão com Deus. A vida na Bíblia significa viver em comunhão com os irmãos, viver na fidelidade e no amor aos irmãos e a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos ensina que toda a conversão é uma escolha concreta. Toda mudança é uma escolha concreta pela vida plena. Eu sou convidado a escolher a vida, tu também. És convidado a escolher a vida. Quaresma nos chama a alinhar o nosso coração, os nossos ouvidos, as nossas atitudes. Porque a conversão é uma mudança de direção. Mudar de perspectiva. Mudar de caminho. No Deuteronômio capítulo 30, versículo 20, nós escutamos: amar o Senhor, obedecer à sua voz e permanecer fiel a Ele. É o desafio que o Senhor nos deixa hoje. O livro Deuteronômio diz-nos que Deus coloca diante de nós a escolha. Ao longo do Evangelho, Jesus mostra o caminho da cruz. Jesus não esconde o caminho. Jesus nos diz que a cruz é a consequência do amor vivido até ao fim. O Filho do Homem deve sofrer muito, diz Jesus. Jesus não esconde o sofrimento dos discípulos. Escutemos o que diz o Senhor ao longo do Evangelho. Quem perder a vida por minha causa, salvá-la. O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, tem de perdê-la. Meus irmãos e minhas irmãs, Quaresma não promete facilidade. Quaresma não promete facilitismo. Quaresma promete o sentido para a vida. Seguir Jesus passa pela cruz. Quem quiser seguir-me,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Tomar cruz é uma atitude diária, nos ensina Jesus ao longo do Evangelho. A cruz é renúncia ao egoísmo. A cruz é fidelidade nas pequenas escolhas. A cruz é amor quando é difícil amar. Às vezes nos é difícil amar. Às vezes nos é difícil perdoar. É difícil amar. É difícil perdoar. E o Senhor não nos disse que é fácil. Quem quiser seguir, renuncie a si mesmo. É renunciar ao egoísmo. O egoísmo é um grande bloqueio na nossa vida espiritual, familiar e profissional. Então o Senhor nos diz que a santidade constrói-se no cotidiano. A Quaresma educa o nosso coração para a lógica do Evangelho. Diz Jesus: quem perder a vida por minha causa, salvá-la. Quem se doa encontra sentido. Quem perdoa encontra sentido. Diz Jesus que somos convidados a escolher a vida. Somos convidados a escolher o amor, escolher o perdão. Escolher a vida é escolher a cruz de Cristo, porque só o amor que se doa gera a vida plena. Que o Senhor abençoe a nossa quinta-feira, abençoe a nossa atividade, abençoe o nosso trabalho. Que o Senhor te conceda uma Quaresma fecunda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.